Revolution, I suppose, we're painted red to fit right in. Whoa. E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Marcães e hoje a gente vai falar sobre um cara muito conhecido por vocês e que hoje está completando 200 anos já. E morreu, acho que morreu com menos de 50 anos, não sei, deixa eu fazendo cálculo, 70, sei lá, 83 anos. Morreu com alguns anos aí. Você já deve ter percebido, tá no nome do vídeo. A gente vai falar hoje sobre o Karl Marx, que está completando 200 anos e obviamente já morreu. Eu vou falar um pouco sobre uma autobiografia, falar sobre falar sobre a biografia dele, um pouco sobre a vida dele, aproveitando que hoje é dia 5 de maio. Hoje a gente vai falar sobre ele e para começar, ele nasceu no dia 5 de maio de 1818, na Prússia. Ele era prussiano antes de ser apatriado. E depois ele passou grande parte da vida dele em Londres. Ele nasceu em família de classe média, estudou nas universidades de Bonn e de Berlim. Ele era jornalista, historiador, sociólogo, filósofo, escritor e ele trabalhou em alguns jornais em Londres e também em Paris, se não me falha a memória. E além dele, ele foi também revolucionarista socialista. Ele apoiava o socialismo, o que é irônico, né? Já que ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista junto com Engels. Quando ele foi para Bonn e Berlim, para as universidades, né, nessa área, ele se interessou bastante pelas ideias dos jovens hegelianos. Foi onde ele começou um pouco sobre os estudos dele de filosofia. Foi ali em Berlim e Bonn, não sei se é esse o nome, Bonn e Berlim, eu acho que são duas universidades diferentes. Em 1843 ele se mudou para Paris, onde ele começou a escrever alguns dos estudos mais conhecidos dele. E também foi onde ele escreveu para alguns jornais mais radicais com relação à política. Foi lá em Paris também, que ele conheceu o Engels. Mais tarde que se tornaria amigo dele e mais tarde eles escreveriam a tão conhecida... Fica tão conhecido o Manifesto Comunista. Em 1849 ele precisou fugir junto com a sua mulher e o seu filho. Eles foram exilados de Londres e foram para Paris. Não, desculpa, é ao contrário. Ele foi exilado de Paris e teve que ir para Londres, junto com a mulher e os filhos dele. E foi em Londres que ele continuou os trabalhos e continuou a formular as teorias que a gente conhece hoje. E lá também ele fez campanha para o socialismo e tornou-se conhecido entre a Associação Internacional dos Trabalhadores. Foi naquela região que, de certa forma, ficou conhecido com relação às ideias que ele tinha para os trabalhadores, independentemente se ele era de classe média, numa família mais abastada, de certa forma. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, todas elas ao longo do tempo foram o que a gente conhece hoje como marxismo. Foi a partir dessas ideias que ele se tornou cada vez mais conhecido, e por causa dessas ideias ele foi, obviamente, se tornando a pessoa que ele é hoje. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, no que hoje a gente conhece como a ideia marxista, o marxismo, ele desenvolveu justamente ao longo desse período em que ele ficou estudando em Londres e em Paris, de certa forma. E uma observação interessante é que a ideia de luta de classes, ou a ideia de classes sociais, ela veio a partir justamente dessas teorias de Marx com relação ao capitalismo e a essa base econômica dentro do âmbito social. Dentre os vários trabalhos que o Marx escreveu, os vários livros que ele escreveu, livros completamente conhecidos, muito conhecidos dentro do âmbito acadêmico, de certa forma, a gente tem, inicialmente, Crítica da Filosofia do Direito Hegeliano, ou Crítica da Filosofia de Direito do Hegel. Acho que é isso. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, é isso. Que foi escrito em 1844, foi justamente naquele período em que ele se interessou pelas ideias dos jovens hegelianos e ele começou a adentrar no caminho da filosofia. E aí nesse período, depois que ele, de certa forma, desenvolveu um pouco esses estudos com relação às ideias do Hegel, ele pegou o livro que o Hegel escreveu sobre
qual foi o nome do livro? Princípios da Filosofia do Direito, que o Hegel escreveu em 1820. Ele pegou esse livro e, parágrafo por parágrafo, ele fez toda uma discussão falando e fazendo uma crítica, obviamente, a esse texto, a essa obra do Hegel. Foi nesse livro também que ele colocou que a gente tem a frase tão conhecida com relação ao Marx, que é: a religião é o ópio do povo. E a gente tem também a ideia de alienação, que foi desenvolvida a partir de algumas influências do Feuerbach, do filósofo Feuerbach, com relação à alienação sobre as classes sociais, sobre, de certa forma, as classes mais baixas da população, né? Logo depois nós temos Manifesto Comunista, o tão conhecido Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848, com a ajuda do Engels, aquele amigo dele que ele conheceu, né? O Engels Friedrich, sei lá como que se fala o nome dele. E que ainda hoje é simplesmente um dos documentos políticos, documentos de grande importância e um dos documentos de maior influência dentro da política mundial, de certa forma, por causa justamente das ideias que o Marx e o Engels estavam passando e o que eles estavam pensando, eu acredito, com relação à atuação da classe proletariada dentro desse sistema capitalista com relação à burguesia, contra a burguesia. A gente também tem um dos mais conhecidos dele, e na verdade não é um, né? São 3, acredito que sejam 3 volumes, de O Capital, escrito em 1867. É uma análise profunda com relação ao capitalismo, né? Visivelmente uma crítica à economia política, feita pelo Marx, com relação a toda a forma de capitalismo, de como a organização do capitalismo ou estava sendo feita na época, ou de certa forma, não sei se o Marx estava pensando que o capitalismo é isso e ele vai ser isso para sempre, pronto. Ainda hoje a gente tem o capitalismo e ele é desse jeito e ele é muito ruim. Não sei se ele estava pensando de alguma forma assim. Agora, partindo para os finalmente, explicando de certa forma porque eu decidi falar sobre o Karl Marx hoje. No dia 5 de maio de 1818, Marx nasceu e esse ano ele está completando 18 anos. 18 anos, nossa, ele está completando 200 anos, estaria completando 200 anos. Mas também uma coisa muito interessante dessa imagem aqui que me mandaram, e que na verdade eu já tinha visto, uma imagem que me mandaram, né, como vocês estão vendo, e que eu já tinha visto na internet, que o Marx, ou melhor, eu nasci no dia em que o Marx nasceu. Eu nasci no dia 5 de maio, porque hoje é meu aniversário também. Por isso que decidi falar aqui pra vocês dessa relação, que de certa forma não tem relação em nada. Eu nasci no dia 5 e sou escritor, e nasci no dia 5 de maio é escritor também. Era escritor. Mas em relação a isso, eu não sou um cara muito da realidade. Eu sou muito fantasioso, né? Escrevo sobre fantasia. Então, de certa forma, não tenho muito um pensador muito a ensinar, né? Sei lá. No mais, era isso. Era essa pequena biografia sobre o Marx, e falando um pouco das obras dele também, que eu queria trazer aqui pra vocês aqui no canal. Já deixe seu like se eu ajudei vocês sem querer, né? O Rendimento da Educação ajudou, de certa forma, como um trabalho escolar, um relatório sobre o Marx, você vai saber. Deixa seu like, já se inscreve no canal e valeu, que a força esteja com vocês.